Oi, eu sou Café, mas antes quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu dividido de uma forma como se você não conseguisse equilibrar o seu lado profissional do seu lado pessoal? Então, essa é uma das abordagens que o filme Homem-Aranha 2 de 2004, inclusive esse filme é maravilhoso, tá? É simplesmente perfeito a forma como é mostrado um conflito de identidade entre o Peter e o Homem-Aranha, que são a mesma pessoa, mas enfim, eles entram em atrito. Eu vou ignorar aqui o fato do Dr. Octopus estar no filme, porque ao meu ver, não faz tanta diferença ele tá ou não no filme para o que eu quero falar pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Peter tá passando por um momento delicado na vida dele, ele tá tentando a todo momento estar 100% nos dois lados da moeda, que é Homem-Aranha e Peter Parker, e ele se vê dividido entre as suas responsabilidades de ser o Homem-Aranha e ter uma vida pessoal. Ele não consegue se concentrar no trabalho, o que acaba acarretando em uma demissão, chega atrasado pra aula e o professor fica infeliz com o desempenho dele e até ameaça reprová-lo. Termine logo, ou reprovo você. E ainda por cima, no aniversário surpresa dele, que por sinal ele esqueceu que era o dia do aniversário dele, Pois é. Qual a comemoração? Francamente, Qual a Peter, é seu comemoração? aniversário. ele ainda tem uma certa discussão com o Harry sobre o Homem-Aranha. O Harry acredita que o Homem-Aranha matou o pai dele e acusa Peter de protegê-lo. Só que tipo, a gente sabe que não foi assim que aconteceu. Dá pra esquecer esse assunto? Quero que a gente seja amigo, Harry. Quero que um confie no outro. Me desculpe, eu não queria estragar o seu aniversário. A tia dele desabafa pra ele que tá sentindo falta do tio Ben e que se estivesse na frente do responsável pela morte dele, ela nem sabe o que faria. Eu penso comigo mesma. Se eu estivesse diante do responsável pelo que aconteceu, eu não sei o que faria. E Peter nessa hora sente a dor dela porque ele se sente responsável pela morte do tio. Ele tenta ir à peça de Mary Jane, mas chega atrasado e acaba nem conseguindo entrar. Senhorita Watson é minha amiga e me convidou pra vir. Mas não atrasado. E depois ela reclama pra ele, porque todo mundo foi parabenizar ela na peça, menos ele, que é justamente quem ela mais queria que fosse. Todas essas situações acabam trazendo conflitos excessivos pra vida do herói. Peter não pode ter uma vida normal porque ele é o Homem-Aranha. Sabe da responsabilidade que tem pelo fato de poder fazer coisas que os outros não conseguem. Seu trabalho como Homem-Aranha tem ajudado a cidade como nunca, mesmo com algumas pessoas pensando o contrário. O dilema moral de Peter reflete em uma questão fundamental sobre a natureza do heroísmo. Até que ponto um herói está disposto a abrir mão da sua própria felicidade em nome de um bem maior? É uma reflexão sobre o sacrifício pessoal e as consequências emocionais que acompanham o papel de um herói. Peter começa a ter episódios onde o pico de estresse vai tão alto que ele perde momentaneamente seus poderes. Chega a um ponto tão extremo que ele decide ir no médico porque ele não consegue nem dormir direito e acha que tá ficando doente. E sim, ele tá doente, mas não é fisicamente, e sim psicologicamente, de forma mental. Toda a pressão, angústia, medo, expectativas, tudo que envolve ser o Homem-Aranha e ser o Peter Parker estão entrando em atrito, em conflito. Nenhuma das duas vidas está sendo saudável para o Peter. Ele quer ter os benefícios de uma vida comum, mas sabe que sua responsabilidade empata esse desejo. Consequentemente, não consegue dormir, pois provavelmente tem ataques de ansiedade durante a noite, e seus pensamentos não o deixam descansar. Peter tem uma breve conversa com o médico e ele diz que tem um sonho. Obviamente, pro médico não suspeitar que ele é o Homem-Aranha, mas cá pra nós, eu sempre achei que esse médico aí sacou que ele é o Homem-Aranha. Mas enfim, no sonho, ele perdia os poderes enquanto escalava uma parede e acabava caindo. Depois fala que o sonho na verdade é de um amigo dele, mas a gente sabe que ele tá falando dele mesmo. Essa situação do Peter tá tão estressado com as responsabilidades da vida, se assemelha muito com a vida de várias pessoas, e isso acaba humanizando o personagem. E essa situação que ele passa me lembra muito a síndrome de burnout, que basicamente consiste em 3 principais sintomas: exaustão emocional, despersonalização e a diminuição da realização pessoal. O filme é dividido em várias e cuidadosas camadas sobre o sofrimento do personagem, que me fizeram perceber que era justamente isso que ele estava passando, junto de uma crise existencial. O médico pergunta o que pensa dele mesmo, e Peter responde que não sabe o que pensar. Por que ele sobe pelas paredes? O que ele pensa dele mesmo? Isso é que é o problema, ele não sabe o que pensar. Que loucura não saber quem você é. Sua alma desaparece. Só incerteza. E é justamente o que o Peter sente todos os dias da vida dele. Ele não tem certeza do que ele quer. Ele não tem ideia se vale a pena ser o Homem-Aranha e abrir mão de tudo que ele deseja viver. Já passei por isso. Crise de identidade. Busquei ajuda na análise. E eu tive que descobrir quem me impedia de ter as coisas. E eu tive que enfrentar esse cara. Fazer ele me ouvir. Talvez você não deva ser o Homem-Aranha subindo pelas paredes. Sempre tem uma escolha. Eu tenho uma escolha. Essa cena é muito foda porque eu não tinha prestado atenção na importância que ela tem. Pra Peter, a figura que ele tem que enfrentar pra que ele possa finalmente admitir que ele não quer ser o Homem-Aranha, que quer ser só o Peter Parker, é justamente o próprio tio Ben. Na cena seguinte, ele conversa com o tio Ben sobre não querer seguir como Homem-Aranha. Não, tio Ben. Eu sou só o Peter Parker. Não serei o Homem-Aranha. Porque ele quer viver a vida dele e ele tá apaixonado pela Mary Jane. Aqui eu interpreto que o tio Ben, na verdade, é a motivação que o Peter tem pra continuar sendo o Homem-Aranha, mas não de uma forma saudável. Peter sente uma culpa pela morte do tio Ben, e essa culpa é o que motiva ele a ser o herói. Não a real vontade de ser um herói, mas sim a culpa de não ter conseguido salvar o seu tio, o que acaba corroendo ele por dentro e fazendo ele ser o Homem-Aranha, pra tentar reparar alguma lacuna no seu emocional. E ele ainda esconde isso da sua tia. Então imagina, você é o Homem-Aranha, você tem uma vida pessoal muito conturbada, todos contam com você, não só como herói, mas como amigo. Porém, na sua vida pessoal,
pessoal, você não consegue entregar nada. Você não consegue se desenvolver, ou participar de ocasiões especiais, ou estar presente em momentos importantes. Isso faz com que você se afaste cada vez mais dos seus entes queridos. Em relação aos seus problemas como herói, você tá sozinho. Você não tem com quem conversar, não tem com quem bater um papo sobre nada. Você realmente tá só. E isso é sufocante. Eu acredito que seja justamente por isso que o Peter acaba adoecendo. Ele não tem com quem conversar sobre seus problemas, porque eles estão entrelaçados com a sua vida de Homem-Aranha. E ele não pode falar pra ninguém sua real identidade, o que deixa isso cada vez pior. Peter então decide não ser mais o Homem-Aranha e joga o uniforme fora. Nunca mais ele será o Homem-Aranha. Ao decorrer do filme, o seu lado pessoal fica cada vez mais saudável depois que ele deixou o manto do herói. Sua vida acadêmica melhora, sua postura melhora, ele sorri mais, ele consegue trabalhar melhor. Até Mary Jane nota isso. Tá diferente. Engraxei meus sapatos, passei minhas calças. E ele até tenta algo com ela novamente, tenta ganhar ela de volta, mas ela tá noiva de outro cara. Ele acaba se declarando pra ela, mas ela acaba indo embora em um táxi. Tá diferente mesmo. Porém, volta e meia, ele se vê em situações de crimes ocorrendo onde o Homem-Aranha poderia intervir, ajudar, mas ele já havia desistido disso. Peter, então, cria coragem para admitir para sua tia o que aconteceu na noite que tio Ben morreu, e conta os detalhes que ela não tinha conhecimento. E ela fica em estado de choque com tanta informação e acaba se afastando de Peter por um momento. De certa forma, eu acho que Peter se sentiu aliviado por ter finalmente falado isso para ela, o que faz com que ele consiga seguir a vida dele de uma forma mais leve. Até que acontece um incêndio em um prédio e ele entra para poder salvar uma garotinha que tinha ficado presa no prédio. Ele consegue salvá-la, os bombeiros o parabenizam, mas quando eles estão conversando de canto, ele escuta a conversa deles e acaba sabendo que uma das pessoas acabou ficando presa em um dos andares e não sobreviveu. Isso incomoda Peter em um ponto onde ele se sente culpado, pois se ele tivesse lá como Homem-Aranha, ele poderia ter salvo mais pessoas. Ele recebe uma carta de sua tia para poderem conversar. Quando ele chega lá, ela diz que tem orgulho dele e que o ama, que foi muito corajoso da parte dele falar a verdade para ela. Durante a conversa, ela cita como o Homem-Aranha é importante para a cidade, como todos nós gostamos de um herói, pois eles nos fazem acreditar cada vez mais na nossa própria humanidade, bondade e honestidade. Isso é um gatilho pro Peter querer voltar a ser o Homem-Aranha. E ele até tenta, mas aí ele cai de um prédio e se quebra inteiro. Mais na frente, ele tá em um restaurante com a Mary Jane e ele tinha se declarado pra ela alguns dias atrás. Porém agora, ele sabe que ele precisa ser o Homem-Aranha e desmente o que disse. Mary Jane fica cabisbaixa e pra ter certeza de que ele não a ama, ela pede pra que ele o beije. Nesse momento, o vilão Octopus joga um fucking carro pela janela e o cinto do aranha apita novamente, fazendo com que ele salve a Mary Jane. Octopus sequestra ela e isso faz com que Peter fique tão puto que os poderes dele voltam no instante. E então o Homem-Aranha finalmente volta. O filme caminha, tudo acontece, o herói salva a cidade e no fim, Mary Jane acaba descobrindo que ele é o Homem-Aranha. Nesse momento, ela se sente um pouco aliviada e Peter também, mas logo o herói fala que eles não podem ficar juntos, porque ele vai ser sempre o Homem-Aranha e o Homem-Aranha sempre tem vilões. Nesse momento, Peter prioriza o lado do herói, porque ele sabe que ele assumiu uma enorme responsabilidade a partir do momento que virou um símbolo para a cidade e não pode abandonar isso. Mary Jane fica desconsolada. Eu acredito que pelo arrependimento de ter pego tão pesado com Peter durante todo o filme e agora sabendo que ele passava como Homem-Aranha, ela tinha uma real noção do quão difícil foi pra ele dividir a sua vida. Enquanto o noivo dela chega, Peter desce ela com a teia de onde eles estavam e ela se encontra com ele. Peter coloca a máscara, olha uma última vez pra Mary Jane e lança sua teia e volta pra cidade. E ela o vê partindo. No dia do casamento de Mary Jane, obviamente, Peter não aparece. E enquanto o noivo dela tá lá no altar esperando, uma das madrinhas manda uma carta avisando que ela desistiu do casamento. A cena corta pra ela correndo na calçada, toda feliz, indo de encontro ao Peter. Ela chega no apartamento dele e diz que escolhe ficar ao lado dele. E eles finalmente se beijam pra valer. Porra. Enquanto acontece o beijo, eles escutam sirenes de polícia. E ela diz pra Peter não perder tempo e ir pro trabalho, né? E ser o Homem-Aranha. Ele sorri e pula pela janela pra mais um dia de herói, com o ânimo lá em cima, pois agora a vida dele tá balanceada. Ele assumiu seus pontos, ele entendeu quem ele é e quem ele precisa ser. Ele equilibrou seus lados, ao mesmo tempo que ganhou a garota dos seus sonhos. Tem um detalhe que me chama muita atenção justamente no último frame desse filme. Mary Jane se aproxima da janela com um sorriso caído e um olhar distante. Eu acho que é porque ela entende que ele é o Homem-Aranha. Ela entende que nunca terá o Peter Parker por completo, pois com ele vem o peso do herói. E ele já tinha admitido pra ela, depois da luta com Otto, que ele sempre seria o Aranha. Então ele coloca a responsabilidade de cuidar da cidade acima da sua vida pessoal, porque é como eu disse, ele entendeu o peso de ser um símbolo e agora ele sabe exatamente o que fazer. Esse filme me trouxe reflexões que aos poucos eu fui conseguindo perceber na minha vida. As camadas que esse filme tem são justamente as camadas que nós, pessoas comuns, temos que passar em nossas vidas para entendermos quem verdadeiramente somos. Eu acho maravilhoso a forma como o diretor conseguiu humanizar o Peter em um ponto onde nós conseguimos admirá-lo, mesmo ele tendo desistido de ser um Homem-Aranha. Porque, cá entre nós, se a gente tivesse na pele do Peter, com todos esses problemas passando pela nossa frente, talvez não aguentássemos, como ele também não aguentou. E isso faz com que ele seja cada vez mais admirado, porque isso nos aproxima dele.
sabe? Ele faz com que ele seja ainda mais o herói do povo. Ele fez com que o personagem, mesmo em sua queda, continuasse a evoluir. E eu acho que isso é justamente o que a gente devia fazer na nossa vida, não acha? Bom, senhores, senhoras, chegamos ao fim de mais um vídeo. Então, se você curtiu, já dá uma colherada nesse like aí pra eu saber que vocês estão curtindo o conteúdo aqui do canal, beleza? Então é isso. Fiquem bem, um cheiro